alguns obstáculos à verdadeira fé. Talvez as armas mais sutis e perigosas do diabo sejam o sentimento de indignidade e falta de fé. Sua dignidade é Jesus Cristo, o justo. Você é justiça de Deus nele. O sentido de indignidade é uma negação do sacrifício substitutivo de Cristo e de sua posição em Cristo, da justiça de Cristo diante do Pai, que foi concedida a você. O segundo obstáculo talvez seja o fato de você ter aceitado a esperança e o consentimento mental em vez da fé. Você nunca espera por uma coisa que possui, espera pelo que não tem. Quando você espera por sua cura, por exemplo, isso significa que não tem fé para isso. Você espera obtê-la algum dia. A esperança é um delírio bonito e o assentimento mental é um parente da esperança. O assentimento mental é um substituto para a fé que o adversário tem dado à igreja hoje. Muitos declaram que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é verdadeira, mas não aceitam milagres, exceto em casos isolados. Eles concordam com a verdade da palavra, mas não acreditam nela. Dizem, sim, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, mas nunca agem com base nela. Acreditar é agir com base na palavra de Deus. Não há fé sem ação. Tiago diz que a fé deve ter ações correspondentes. A fé, se não é acompanhada de ações correspondentes, está morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Ou seja, a fé sem obediência prática está morta. Não pode haver fé sem ação na palavra. Posso concordar com a palavra, mas se eu não obedecer à palavra, eu não estarei cumprindo a palavra e, consequentemente, não haverá fé em meu coração. Tão logo eu descubra a diferença entre assentimento mental e fé, torno-me em uma bênção para as multidões. Assentimento mental é eu achar que acredito no que a Bíblia diz, mas não praticar. Muitos foram curados através do rádio quando pararam de assentir mentalmente e agiram com base na palavra. Outro inimigo da fé é a evidência sensível do conhecimento. O homem acredita no que vê. É como Tomé, que disse, não crerei a não ser que eu possa colocar minha mão em seu lado. João capítulo 20, versículo 25. Jesus apareceu repetidamente e disse, coloque o seu dedo aqui, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Não seja incrédulo, seja crente. João capítulo 20, versículo 27. A fé dá substância às coisas que você esperava. Trata-se de uma condição da realidade das coisas que não são vistas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé transforma a esperança em realidade e atua diante de evidências contrárias. Os sentidos declaram, não pode ser, mas a fé grita, mais forte que a desordem, e diz, sim, pode ser. A fé considera a coisa feita antes de Deus ter agido. Isso impele a ação de Deus. Deus é um Deus de fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tudo o que Deus fez no princípio foi dizer, haja e houve. Tudo o que a fé tem a dizer é que haja perfeita quietude no corpo e no espírito deste homem, e a doença deve sair. A fé diz que haja abundância onde a pobreza tem reinado, que haja liberdade onde a escravidão tem dominado. E essas coisas devem acontecer. Debaixo estão os braços eternos. Eu não sabia que ele era o apoiador,
aquele que ficaria com meu fardo e carregaria a minha carga. Eu era cristão havia anos, eu estava me mantendo firme e fazendo o melhor que podia. Estava me rendendo, consagrando, entregando e cedendo tudo. Mas eu nunca havia aprendido a desfrutar de minha atual herança nele. Eu achava que era tão fraco e mau que tinha de me consagrar e me render continuamente. Eu não sabia que fora criado em Cristo Jesus para boas coisas, para boas obras. Não percebia que era um participante da natureza divina, que tinha a força de Deus em mim. Não sabia que Ele tinha criado o universo e feito sua morada em meu corpo. Eu, então, estava tentando lutar o melhor que podia. Eu costumava dizer: eu estou me mantendo firme, a luta é dura, o adversário está me impressionando. Eu não fazia ideia que debaixo de tudo isso estavam os braços eternos. Não sabia que Satanás fora açoitado, vencido e derrotado por aquele que me manteve firme. Eu não sabia que meu Pai era maior que todos e que essa preciosa e maravilhosa verdade estava velada ao meu coração. Então eu vi e me perguntei por que estivera cego por tanto tempo. Perguntei por que eu não tinha visto tudo antes, porque eu não tinha enxergado toda essa verdade antes, a verdade sobre a minha herança em Cristo. Vi que eu estava andando com Ele e que Ele sempre estava à minha frente quando vinha o perigo. Eu vi os inimigos se espalharem e nunca levantarem uma lança, espada ou dardo, porque o maior os tinha vencido e eles sabiam disso. Mas eu não sabia. Agora estou começando a conhecê-lo. Estou começando a descansar em seu repouso, viver em seu amor, em sua serenidade, a repousar no abraço de sua força. Ele está me alimentando com o pão do céu e o maná poderoso. Ele me encorajou com o vinho de sua própria criação e eu estou contente. O Pai Celestial, Mateus capítulo 6, versículo 32. Como é eternamente maravilhoso. Ele conhece minhas necessidades, Ele conhece as suas necessidades, Ele as entende e as suprirá. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meu Pai é maior que todos. Como isso eleva a alma. Precisamos muito desse fato precioso e maravilhoso. O Pai nos ama, nos conhece e cuida de nós. Ele é maior do que qualquer problema que nos confronta e qualquer circunstância que nos aprisiona. Ele é maior do que a pobreza e maior do que os nossos inimigos. Nosso Pai é maior do que qualquer coisa. As lágrimas amargas, as tentações e o mundo dos problemas da vida. Meu Pai é maior que tudo isso. Como o meu coração se alegrou com esse fato ao enfrentar todos os problemas financeiros do nosso ministério nesta manhã. Saber que meu Pai é maior do que todos traz consolo. Em João, capítulo 16, versículo 27, lemos: o próprio Pai os ama. Se uma mulher ama um homem e ele a ama, isso os torna um. O amor faz duas pessoas serem uma. Da mesma forma, o amor de Deus por mim e minha resposta a Ele nos tornam um. Ele me ama, Ele vai cuidar para que eu não tenha necessidades que vão me envergonhar e me ajudará a carregar minhas cargas. Meu Pai me ama e deu seu Filho por mim. Seu amor não é amor por uma multidão, mas amor individualmente por mim.
Eu não tenho que ter medo da vida com um amado como ele. Eu sei que ele me capacitará a fazer o bem, a pôr as coisas em ordem. Ele vai me permitir viver com êxito. Ele me ama, mas isso não é tudo. O texto de João, capítulo 14, versículo 23, é talvez a maior afirmação em relação a esses ensinamentos. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Na verdade, ele virá e viverá conosco. O Pai virá e fará a sua casa conosco. Isso resolve todos os problemas. Todas as contas serão pagas. A pobreza nunca poderá dominar, pois nosso Pai, Deus, vive dentro de nós. Haverá força para cada dia. Haverá cura para cada doença, pois o Pai viverá em nós e fará em nós sua morada. Se você crer nessas verdades da palavra de Deus, se você crer nessas promessas de Deus para a sua vida, declare junto comigo. Ora, Jesus foi feito sabedoria de Deus para mim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Eu tenho mais sabedoria do que qualquer inimigo. Eu tenho mais habilidades. Isto veio para a minha vida quando o Espírito de Deus passou a reinar em meu coração, em minha vida e a me capacitar para superar obstáculos. Tenho amor que me torna em um dominador. Eu sou um conquistador de obstáculos, eu supero os obstáculos. Sua própria natureza amorosa me tirou do ciúme amargo e do egoísmo. Ele nos deu um novo eu, Ele mesmo nos deu uma nova natureza, sua natureza, e novas habilidades, suas habilidades. Elas nos dominam em Cristo. As habilidades que Deus colocou em meu coração superam as habilidades anteriores que eu tinha, porque eu sou nova criatura em Cristo. Veja, o espírito de um homem, primeiramente, é posto em ação, e em seguida suas faculdades racionais são dominadas pelo medo. É como um exército que perdeu seus oficiais. O pânico o agarra. Agora, quando esse homem interior, seu espírito interior, está em união com Deus, as faculdades de raciocínio podem perder o equilíbrio e ficar cheias de pânico. Mas o espírito ainda é quem controla. Embora estejamos cheios de medo exterior, há uma coragem interior que nos leva a vencer. Muitos rapazes me disseram, sim, fiquei assustado, fiquei cheio de medo e, no entanto, a sensação de vitória estava em meu espírito e isso era a verdade. Assim, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Podemos ver homens derrotados e fracassando ao nosso redor, mas não podemos ser derrotados. Diga várias vezes, não posso ser vencido, porque Deus está em mim e ninguém pode vencer a Deus. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.